Quem é o próximo grande talento da Fórmula 1? Se você não assiste as categorias de base, com certeza sua resposta principal pode acabar sendo o Oliver Bearman ou até mesmo o Gabriel Borboleto. Tá certo que esse último vem mais do coração do que da razão. Só que a Mercedes pode já ter encontrado o próximo talento geracional da Fórmula 1. Engenheiros da Fórmula 3 já chamaram ele de o próximo Verstappen, o próximo Lewis Hamilton, substituindo o heptacampeão lá na Mercedes. E a equipe alemã, a Mercedes, confia tanto nele que pulou ele de categoria, fez com que ele fosse direto da Fórmula Regional para a Fórmula 2. Então, quem é esse Kimi Antonelli que está sendo especulado para substituir o Lewis Hamilton na Mercedes hoje, que só tem 17 anos? Ele é natural da cidade de Bolonha, lá na Itália, e filho de um ex-piloto de GT, Marco Antonelli, que começou a carreira no kart lá com 7 anos. E já em 2019 ele foi notado pela equipe de scout da Mercedes, então foi assinado ali para academia, e depois disso ele só ganhou título atrás de título. Foi campeão do kart europeu por 2 anos seguidos, depois ele foi lá e venceu a Fórmula 4 italiana, ganhando 13 das 20 corridas que ele disputou. Então mais da metade das vitórias foram só dele, e depois venceu a Fórmula alemã, né, que é a ADAC, com 9 vitórias em 15 corridas, de novo, mais da metade das vezes ele quem venceu as provas. E com todo esse sucesso nas Fórmulas 4 da vida, ele recebeu uma proposta para ir para a Fórmula 3 que ele recusou. E o principal motivo disso seria a falta de tempo que ele teria na pista, porque a Fórmula 3 tem poucas etapas ao longo do ano, e além disso, limita a quantidade de etapas que você pode correr em outras categorias. Então ele teria muito pouco tempo de pista e recusou participar da Fórmula 3. E com isso ele foi correr na Fórmula 4 lá do Oriente Médio, mais na Fórmula Regional, e teve mais dificuldade em vencer essas categorias, mas ainda assim foi campeão. E depois disso, o caminho natural seria agora realmente ir para a Fórmula 3, você venceu todas as categorias de baixo, o próximo passo é a Fórmula 3. Mas ele escolheu pular direto para a Fórmula 2, claro que não foi só uma decisão dele, a equipe dele e também a Mercedes foram importantes nessa decisão, mas isso realmente trouxe muitas dúvidas, porque esse é um caminho que muitos pilotos que recusam a Fórmula 3, como ele fez, vão para a freca e depois para a Fórmula 3, tanto que se você pegar o número de campeões da Fórmula 3 dos últimos anos, a grande maioria deles foi campeão da freca, que é a Fórmula Regional Europeia. Mas ele escolheu pular a categoria e ir direto para a Fórmula 2. E para entender exatamente por que ele tomou essa decisão, a gente tem que olhar outro caso famoso de alguém que pulou a categoria. O último piloto a fazer um pulo tão grande assim foi o próprio Max Verstappen, que foi da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Sim, ele não pulou da Fórmula Regional Europeia para a Fórmula 2, o que é realmente uma grande diferença nessa análise, mas ainda tem muitos pontos em comum para se observar. No caso do Max, ele estava nas categorias de base da Fórmula 1 há pouco mais de um ano, e recebeu essa proposta então da Red Bull para poder ser piloto da Toro Rosso, que inclusive isso gerou uma grande mudança de regra na Fórmula 1, né? Criou a superlicença exatamente para evitar que pilotos tão jovens e com pouca experiência de pista chegassem à Fórmula 1. Ele já era visto como um talento geracional desde aquela época, inclusive a Mercedes foi a primeira equipe que chegou e abordou o holandês e tentou fazer ele parte da academia deles. Era para Verstappen ser piloto Mercedes e não um piloto da Red Bull. Só que a principal diferença que fez escolher ele ir para a equipe austríaca foi a proposta. Porque a Mercedes ofereceu para ele uma escadaria comum, que ele ia fazer alguns anos na Fórmula 3, alguns anos na Fórmula 2, enfim, comprariam uma vaga para ele na Fórmula 1, que ele poderia evoluir, assim como fizeram com o Russell na Williams, então ele poderia chegar, enfim, na Mercedes. Enquanto a Red Bull ofereceu para ele um caminho direto para a Fórmula 1. A gente vai te pegar nessa categoria e te jogar direto na Fórmula 1. O que podia ser uma enorme bomba, mas ele se provou ser um grande talento. E a Fórmula 1 realmente precisa de talentos novos. Não entra ninguém com esse status há muito tempo, com exceção, claro, do Oscar Piastri. A última vez que realmente entraram pilotos na Fórmula 1 que tinham essa etiqueta, né, de vão ser pilotos grandes, vão ser pilotos que podem ser campeões mundiais, foi quando o Russell e o Norris entraram lá antes da pandemia ainda. Porque nesse tempo todo, os que entraram na Fórmula 1 foram Latifi, Mazepin, Schumacher, Sargent, De Vries e Joe. Tem o Tsunoda também, que você ainda pode defender, que de todos esses se provou ser o mais consistente, mas pra mim ele é um ótimo piloto meio de pelotão e nada mais do que isso. Hoje, por conta de como a Fórmula 1 funciona, a gente tem pouca vaga pra quem realmente tem talento, e as vagas que sobram são pra quem tem muito dinheiro, então o talento nem sempre consegue entrar na categoria. O próprio Piastri teve que esperar um ano para entrar, o Drogovic 2 anos e até agora nada, e o Pourchaire nem vai ter uma chance, provavelmente ele vai se contentar lá com a Fórmula Indy. Só que o Antonelli tem os dois requisitos, ele tem tanto a questão do talento, que ele já provou vencendo basicamente tudo que ele competiu, e a questão do dinheiro. Não dele necessariamente, não que ele venha de uma família com pouca condição financeira, mas ele tem um aporte financeiro da própria Mercedes. A Mercedes está bancando a carreira dele, então dinheiro não é algo que falta. Se não for direto para Mercedes, eles conseguem comprar uma vaga numa equipe menor para ele. Agora, por que pular uma categoria tão importante como essa e ir direto para a Fórmula 2? Eu acabei de dar o exemplo do Max e como isso se provou certo, mas sabe quem também pulou a Fórmula 2 e foi direto para a Fórmula 1? Lance Stroll.
Tá certo que no caso dele, diferente do Max, ele já tinha um pouco mais de experiência na escadaria da Fórmula 1, não era o começo da jornada dele pra chegar até a F1. Só que ainda assim traz essa reflexão pra gente. Ou seja, você fazer esse pulo não significa necessariamente que vai dar certo. Agora tem dois motivos principais do porquê eu acho que a Mercedes teve toda essa confiança e do porquê o Antonelli vai dar certo com esse pulo tão grande direto da freca pra Fórmula 2. E o primeiro deles é a mentalidade que o Antonelli tem. Ele é capaz de vencer em qualquer categoria que ele esteja e se acostumar com aquele carro de forma muito rápida. A gente viu isso na própria freca na Fórmula Regional. Ele teve um começo de temporada muito ruim, teve muitos problemas mecânicos também, mas ele cometeu muitos erros. Só que mesmo estando mal no campeonato, ele até demorou muito pra vencer a primeira corrida, ele sempre manteve a cabeça dele no lugar e foi fazendo corrida atrás de corrida pra conseguir alcançar o primeiro colocado e de fato assumir a ponta da tabela. E depois que o título dele de piloto já estava confirmado, ainda estava rolando uma disputa do título de construtores, e a equipe dele, a Prema, ainda estava disputando. E ele já era campeão, já estava confirmado o título dele, só que ele ainda precisava auxiliar a equipe. E em uma das corridas disso, né, que ele já estava confirmado como campeão, ele vai lá e comete um erro, ele infringe uma bandeira amarela. E isso custa pontos importantes para a Prema no campeonato. E o diretor da academia da Mercedes, não foi nem da Prema, não foi nem da equipe que ele era realmente contratado para disputar o campeonato. Foi o da Mercedes. Chegou nele e deu uma bronca, sabe? Realmente botou ele no lugar e falou: se você fizer isso no profissional, as coisas não vão sair tão baratas quanto vão sair pra você agora nas categorias júniores. E que a Mercedes não ia passar a mão na cabeça dele. E falando aqui pra vocês, assim, nesse clima descontraído de um vídeo, não parece tão pesado quanto realmente foi, mas o que o diretor da Mercedes disse é que realmente foi uma bronca que eles deram nele. E mesmo assim, ele manteve a calma, se colocou no lugar, foi lá e ajudou a Prema nas próximas corridas a ser campeã. E de novo, eu quero lembrar vocês que ele só tem 17 anos e ele já consegue entender a diferença de levar uma bronca e ficar e reagir mal, ficar bravinho porque levou essa bronca, ou de colocar no lugar, enxergar essa bronca de uma forma profissional e depois foi lá e ajudou a Prema a ser campeã de construtores. Além de que alguns rumores dizem de que mesmo quando ele vence uma corrida, ele senta com os engenheiros e fica perguntando pra eles onde ele errou, como ele pode melhorar, se algum erro mínimo que ele fez, mesmo que não tenha custado nada, como ele pode fazer para evitar isso de novo. Isso mostra realmente essa mentalidade vencedora de alguém que quer melhorar a qualquer custo e ser campeão mundial um dia. E o segundo motivo envolve até mais sorte de tudo tá acontecendo no momento certo para ele, que é exatamente os novos carros da Fórmula 2. Ou seja, ele não caiu numa bomba cheia de pilotos que estão acostumados com aquele carro antigo da Fórmula 2, que iam amassar ele no campeonato num primeiro momento, enquanto ele ainda estaria se adaptando num carro completamente diferente de tudo que ele já pilotou, porque os carros de Fórmula 2 são muito diferentes de qualquer carro de Fórmula 4 ou Fórmula Regional, e isso poderia afetar a confiança dele, vendo que por mais que ele tenta, ele ainda não consegue vencer no começo. Mas ele chega numa Fórmula 2 onde tá todo mundo aprendendo um carro completamente novo. Então não faria sentido hoje ele perder um ano na Fórmula 3, se adaptar num carro completamente diferente e depois ir pra Fórmula 2 aprender um outro carro novo. Faz muito mais sentido esse movimento de ir direto pra Fórmula 2, onde os carros são novos e tá todo mundo aprendendo, então ele sai da estaca zero, assim como todos os outros pilotos e equipes. Agora, é inegável que o Kimi é realmente um talento geracional. Você não investe tantos recursos, tanto tempo, tanto dinheiro em alguém se você não confia que ele vai chegar na Fórmula 1 como a Mercedes está fazendo com ele. E a Mercedes pode sim ter muitos problemas que estão se mostrando agora, mas uma coisa que eles sempre fizeram muito bem foi achar talentos. Porque o Russell, goste ou não, é acima da média. Ele tem uma pole e uma vitória com um carro bem duvidoso da Mercedes. E eu não acho que o Kimi nem precise vencer a Fórmula 2 como fez o Piastri, e foi isso que inclusive impulsionou o nome do australiano para conseguir esse buzz na Fórmula 1, mas o Kimi já tem esse nome e um apoio em cima dele, mesmo sem vencer a Fórmula 3 e possivelmente sem vencer a Fórmula 2. E eu acho que a Mercedes seria capaz de subir ele logo no ano que vem, mesmo sem ele ter vencido o título. Eu realmente acredito nessa visão da Mercedes já trocando o Lewis. O Russell já é um piloto muito experiente e serve até como uma régua para ver se ele tá no mesmo nível. Mas não acho impossível também pegarem o Kimi e colocarem ele numa equipe menor para ganhar quilometragem, se acostumar, talvez na Williams no lugar do Sargent, que muito dificilmente fica na Fórmula 1 no ano que vem. Mas aí tá essa minha análise sobre o Kimi Antonelli, o piloto geracional que a gente vai ver com certeza sendo campeão mundial um dia na Fórmula 1. Deixe sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer, o que você achou do vídeo, o que você achou sobre ele. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.